a magia da melhor liga do mundo no sítio onde toda a fantasia acontece e nada fica por dizer. O cerebral, o infalível, o professor caramba da fantasy, Boteco da FPL. Como é que é, pessoal? Tudo em forma ou quê? Tudo equipado a rigor, sim senhor. Eu estou deprimido. Minha equipa vai como o meu marítimo. Não estou nada contente. Mal, portanto. Pois. Por isso é que trouxeste o teu omelete da sorte, então, para ver se mudas o ar aqui das coisas. É pá, sim. Eu tenho que pô-lo na minha equipa, a ver se isto começa a render qualquer coisa. Aí, pá, tu agora pôs o salário, tens de dar uma volta a isso, meu Deus. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. É isso. Bem, olhem, desde Manuel. Não, mas ia dizer, mas olha que acho que tens lá uns assets mais baratos que se calhar rendem mais, pá. Não sei se precisas fazer o esforço de ir ao Salah. Pois é isso. Já vamos falar. Bem, pessoal, olha, vamos lá percorrer aqui os destaques da semana, só para falar um bocadinho do que é que aconteceu. Portanto, o Tottenham deu um chocolate ao United com uma segunda parte de domínio absoluto e deixou alguma água na boca, aquele trio de meio campo de máxima intensidade, para que nós não estávamos à espera. Ali com o Bissouma e o Sarr, que permite libertar e tirar o melhor do Metz, que nós todos gostamos. Portanto, foi ali um bom jogo do Tottenham. Em segundo, o Villa, que voltou ao normal, com uma boa goleada ali, boa dinâmica ofensiva, mas também é verdade que foi contra um franquíssimo Everton, portanto vamos ver como é que eles continuam. E depois o jogo do Chelsea, não é? O Chelsea, que depois de uma primeira parte prometedora, perderam o Chukwuemeka por lesão e com ele perderam o rumo e a criatividade ali do meio campo ofensivo. Se aquele penalti do Enzo entrasse, provavelmente estaríamos a falar aqui de uma vitória confortável, não é? Mas ainda me parece que os Blues são uma equipa muito verdinha, muito inexperiente, não é? E, portanto, a gerir ali alguns momentos do jogo, a coisa não está ainda no ponto. Mais coisas. Na FPL, a frente de ataque do Brentford e do Brighton estão imparáveis, não é? Com o Mbeumo e o March a partirem tudo na Game Week 2. De relembrar que o Mbeumo foi sugerido como capitão aqui pelo Boteco da FPL, portanto, até os senhores como é que se chamam, pá, os senhores indianos, pá, relembrem lá que eu não me lembro. Do FPL Tips. A malta do FPL Tips, pá, pôs o Vissá, enganaram-se, né? E nós mostramos quem é que percebe realmente disto. E portanto, para além disso, já agora uma pergunta: vocês sabem quem é o jogador mais pontuado da FPL até agora ou não? É ser o Martins, não? É o Martins, 25 pontitos, pá, mais um como o Belmo. E esse nenhum de nós tem, não é? Uma lenda, pá. Não. Tenho no meu draft. Muito bom. Olhem, e depois, em sentido inverso, temos aqui então os assets do United, não é? Com as grandes desilusões. Com o Rashford em 2 jornadas 5 pontos apenas, Bruno Fernandes 2 jornadas 4 pontos apenas e mesmo o Shaw em 2 jornadas só 6 pontos. Portanto, os 3 a desiludir e os outros também a fazerem não muito melhor do que eles. Portanto, e por isso lanço já aqui o tema de hoje que vamos discutir e que é exatamente sobre os assets do United e o que é que lhes devemos fazer, porque tivemos muita malta desesperada a perguntar-nos no boteco exatamente o que é que devemos fazer a esta malta, principalmente quando olham para um Rashford que custa 9 e portanto está ali a gastar um bocadinho do budget da equipa, não é? Portanto, olha, Manel, vou começar por ti. O Fernando Guerreiro aqui foi quem nos lançou primeiro esta pergunta e depois outros foram atrás. Diz-me lá se vale a pena aqui continuar a apostar no Rashford enquanto ele estiver a jogar a avançado centro e não estiver na ala. Se achas que o problema é da posição em que ele está a jogar, da dinâmica da equipa, o que é que achas? O que é que se passa? Olha, eu acho que é um misto das duas coisas que tu acabaste de referir. A posição em que ele está a jogar, acho que não o está a favorecer, pelo menos daquilo que vi dos jogos do United, e confesso que não vi os dois na íntegra, mas daquilo que vi, pareceu-me algo preso, o Rashford ali no meio, e a não conseguir tirar vantagem daquelas arrancadas que fazia pela esquerda, ou até de passos longos, e que ele depois acabava por ganhar as costas da defesa em velocidade, portanto passos metidos na profundidade, e que ele acabava por tirar um bocadinho de vantagem disso. Naquela posição de ponta de lança está a ter mais dificuldade em fazê-lo e nota-se que está a ser mais fácil de marcar para as equipas adversárias. Mas adicionalmente eu também acho que a equipa do United está pouco dinâmica. Nota-se ali muita dificuldade com bola. O próprio Bruno Fernandes, que não sei se tu referiste, mas tem sido também uma grande desilusão, principalmente aqui para o Diogo e para quem o meteu na equipa, e estávamos à espera que um Bruno Fernandes a valer 8.5 pudesse realmente ser uma grande aposta, mas a verdade é que até o momento não rendeu nada. O Rashford... Eu não referi, pá, eu não perdoo, eu referi exatamente os jogadores que o Diogo tem, pá. Pronto, foi escolhido a dedo.
É isso, eu é que estava desatento. Mas o Rashford tem um problema que o ano passado não tinha, que é parte deste price point muito mais elevado. 9, que salvo erro, foi o mesmo price point que o Son partiu no ano passado. Portanto, tu com 9, já estás à espera, com 9 milhões já estás à espera que um médio renda bastante, porque se não tens Estás médio... a dizer que é o novo Son? Epá, é o novo Son, é o Son de Manchester. Isto é engraçado, que antes a malta dizia, epá, o gajo foi comprado por 100 milhões e portanto por causa disso está a sentir a pressão. Hoje em dia a fantasy está tão forte, pá, que a malta já diz, epá, ele tem um price point 9 e então está a sentir a pressão. Epá, é isso. E eu acho que tens médios com price points mais baixos, 6, 5 e 7, 5, que estão a render muito mais do que o Rashford, e começas a sentir que se calhar pode fazer sentido vendê-lo. Só para rematar o meu raciocínio e já agora dizer alguma coisa concreta às pessoas, aquilo que eu recomendo fazer, ou é a minha sugestão, e é aquilo que eu vou fazer obviamente, é esperar pelo próximo jogo do Forest. Ou seja, acho que antes deste jogo contra o Forest, vender assets do United pode ser um bocadinho backfire, no sentido em que depois eles pontuam e ficamos arrependidos. Portanto, dar mais esta abébia aos assets do United e ver o que é que eles conseguem fazer num jogo um bocadinho mais acessível, teoricamente. E até pode ser diferencial, não é? Porque já vi nas transferências que eles estão a ser muito vendidos e, Exato. portanto, uma boa pontuação deles, pá, vai fazer disparar o Diogo, pá, que tão bem precisa disso nesta jornada. Olhem, só já agora dar uma nota sobre uma coisa que eu também reparei no United, não sei se concordas, e depois passo-te a palavra, Diogo, para te fazer ainda outra pergunta, que é, o United do ano passado ainda era muito aquela equipa que se estava a reequilibrar e que jogava em transição na maior parte dos jogos, e isso beneficiava muito os avançados, não é? Porque o Rashford vive um bocadinho da transição, das bolas nas costas da defesa e etc. Este ano sinto que o Ten Hag já quer uma equipa de posse, ou seja, um Mount, um Bruno Fernandes a dominarem o jogo a meio campo. Isso também não os pode estar a prejudicar, eles estarem a querer ser uma equipa de posse e se calhar não terem ainda a estaleca para o conseguirem fazer, e isso também prejudicar jogadores como o Rashford e como o Garnacho, que jogam essencialmente na vertigem, não é? Na transição. Eu sinceramente acho que falta muita coisa ainda ao United. Acho que eles ganharam um bocadinho mais de qualidade desde que o Ten Hag entrou e depois de toda a confusão do Ronaldo do passado. Mas acho que ainda há ali muita coisa verde. Parece que há erros do passado que ainda não conseguiram resolver. E eu acho que a pouca maturidade dos seus jogadores é uma dessas coisas. Especialmente da defesa para a frente. Se bem que a defesa também nunca teve ali muito bem certa. Mas jogadores como o próprio Rashford é um jogador que eu gosto dele, tem qualidade, mas nunca me pareceu um jogador com muita maturidade. O único jogador que fez diferença nesse sentido quando chegou ao United foi o Fernandes, e fui aquele que conseguiu trazer o United de um clube que lutava pelo 6º, 7º lugar, na altura que ele entrou, para estar a lutar pelos lugares de Champions. O ano do doping, não é? Foi o ano do doping. Exato. Acho que os jogadores como Garnacho, Sancho, Rashford, o Marcial, o Lingard quando lá estava, são todos jogadores que, não sei, falta muito ali talento, mentalidade pouca de campeão, cabeça. não é? Falta mentalidade de campeão naquela equipa. Muito talento nos pés, qualquer um deles, o próprio Anthony, mas muito pouca cabeça. Não vejo ali inteligência para conseguir fazer um jogo fluido, como por exemplo tens no Manchester City, e que também tem muito a ver com o treinador, mas com os jogadores que o treinador escolheu para ali. Não consegues ter isso no United ainda. E eu acho que vai ser muito complicado ainda esta época conseguirmos ter isso. Olha, e agora, depois desta pergunta que te lancei assim mais aberta, uma coisa mais concreta que eu queria saber, que é, para além do Rashford que se falou, achas que nas próximas jornadas, tal como disse aqui o Manel, para já não sei se concordas com o que podes já dizer, mas achas que nas próximas jornadas ainda vale a pena aguardar, por exemplo, para guardar jogadores como o Bruno Fernandes e mesmo os jogadores da defesa que não estão também a defender bem este ano e, portanto, as clean sheets podem ser um bocadinho mais caras este ano para o United, o Shaw, o Onana, que muita gente apostou. O que é que achas? Sim. Eu acho que na defesa o United é um bocadinho mais confiável. Penso seriamente que vão conseguir manter algumas clean sheets durante a época. E acho que o Shaw vai continuar a ser uma boa aposta, independentemente do tipo de jornadas que tiver, porque agora tem o Forest, o Nottingham Forest, exatamente. Depois tem Arsenal e Brighton, não são 2 jornadas fáceis, mas acho que o Shaw tem sempre potencial atacante e acho que o United tem sempre potencial de clean sheet, mesmo com estas equipas.
Relativamente ao Bruno Fernandes, eu concordaria com o Manel de que esta jornada com o Forest era uma jornada para mantê-lo, porque o jogo em casa com o Forest é sempre um jogo com potencial para retorno nos atacantes, mas o facto do Mount se ter lesionado tira-me um bocadinho a vontade de manter o Bruno Fernandes, porque eu acho que ele vai recuar no terreno, não vai assumir tanto aquela posição atrás do avançado, e vimos isso um bocadinho na época passada, não é? Quando ele andava a jogar com o Casemiro, porque o Eriksen estava lesionado, perdia muita preponderância na frente de ataque, ficava só a construir o jogo cá atrás. Não sei até que ponto é que o United não ganhava alguma qualidade com isso, mas em termos de qualidade do asset na FPL não era assim tanta. Nesse sentido, acho que não é mau vender o Fernandes já nesta jornada, porque lá está, depois vem Arsenal e Brighton, e aí sim, em termos ofensivos, acho que vai ser mais complicado ainda para o United facturar. E numa posição mais recuada, não vejo que o Bruno Fernandes vai fazer valer o seu valor. Já o Rashford, acho que agora com a entrada do novo ponta de lança, que já não me lembro o nome dele, tem um nome assim complicado. Højlund. Isso. Pode ser que ele passe para a esquerda, e se isso acontecer, ainda por cima agora, lá está, se o Bruno Fernandes recuar, pode ser que um dos outros passe para o meio, ou um Sancho, ou um Anthony, ou um Garnacho, e pode ser que o Rashford passe para a esquerda e comecem a apostar agora no reforço a ponta de lança. Se isso acontecer, penso que o Rashford pode ser um bom asset, e por isso acho que faz sentido manter. Mas pronto, ou seja, o que estás a dizer no fundo é que com estas, eles dizem que vão ser 2 jornadas fora do Mount, não é? O meio campo vai ser com o Eriksen mais à frente e com o Bruno Fernandes mais atrás. Achas que eles vão fazer essa inversão? Não sei, não sei exatamente qual vai ser o esquema que o Ten Hag vai montar, mas acho claramente que o Bruno Fernandes vai ter que fazer um bocadinho o papel que o Mount estava a fazer. O Ten Hag, ou seja, achas que mesmo que o Eriksen joga atrás, fisicamente não é suficiente para ajudar a defender, e Sim. portanto o Bruno Fernandes vai ter que descer mais, é isso? Sim, isso vai ter que descer de certeza. E vai ter uma posição mais de 8 do que de 10, que era aquilo que ele estava a ter agora. E acho que o Ten Hag tem muito mais soluções para a frente, para colocar no lugar do Bruno Fernandes, do que para colocar no lugar do Mount. Por isso eu acho que ele vai ter que recuar o Fernandes. Mas olha, diz-me uma coisa, só para fecharmos este tema, porque tu tens essa dificuldade nas mãos e acho que podes ajudar aí bastante. Havia em vários drafts o Bruno Fernandes e o Rashford na equipa, portanto acho que há várias pessoas que os têm ao mesmo tempo, e portanto a minha pergunta para ti é guardar porque podes não poder fazer duas transferências nestas, ou queres apostar até a substituir outros jogadores que estão lesionados, ou os Gabriéis da vida. Exato. Qual é que tu achas que nesta fase ainda vale a pena manter? Eu manteria o Rashford. A escolher um dos dois para manter seria sempre o Rashford. Ok, então pronto, estamos todos muito de acordo. Bem, Diogo, Manel, queres só complementar alguma coisa do Diogo, ou podemos avançar aqui à tua rúbrica para falarmos dos jogadores? Subscreve tudo o que o Diogo disse, podemos avançar. Então vá, agarra. Bora lá vai então. Que é tua. Bora lá então olhar, fazer mais deep dive e entrar naquilo que nós recomendamos para as transferências desta semana, que na semana passada foram boas recomendações, portanto nesta semana não espero nada menos de vocês, e vamos seguir a mesma dinâmica da semana passada. Eu pedi-vos para me enviarem aqui uns nomes, e a verdade é que vocês, de propósito ou não, falaram do mesmo buy, portanto referiram os dois o Doggy do Tottenham, e portanto eu se calhar vou-te pedir a ti, Ricardo, que estiveste a moderar a rubrica anterior, para falares um bocadinho do defesa do Tottenham e porque é que achas, logo tu, que quem acompanhou a primeira temporada abominas o Tottenham, porque é que achas que devemos ir buscar um defesa dos Spurs? Epá, eu abominava o estilo de jogo e a qualidade futebolística do Tottenham do Conte, especificamente. Neste momento, eu acho que o Tottenham tem aqui uma nova vida. Não que eu goste particularmente do novo treinador, mas porque acho que ele está a encarar bem as características dos jogadores que tem no plantel para fazer aquela equipa. Por exemplo, ele fez uma coisa que eu acho que já devia ter feito há muito tempo, que é retirar do meio campo o Højbjerg e colocar o Bissouma. Eu acho que o Bissouma é muito mais jogador do que o Højbjerg. O Højbjerg é um destruidor, o Bissouma é um jogador que sabe sair a jogar, sabe construir.
Pá, e fez ali uma excelente combinação com o Pape Sarr, porque na realidade são dois jogadores super físicos e que conseguem garantir todas as despesas do meio campo. O que é que isso permite? Permite ao Son e principalmente ao Maddison estarem completamente soltos e, portanto, isso é uma grande vantagem. E indo à tua resposta, que é para não fugir para outras coisas, questões táticas do Tottenham, o Udogie parece-me que tem o lado esquerdo todo por sua conta e está a ser dos jogadores que mais toques faz no último terço aqui ao nível da Premier League e da Fantasy. E, portanto, sendo um jogador muito ofensivo, sendo daqueles laterais, como nós falámos do Chilwell, que aparece muitas vezes dentro da área adversária, acho que é uma excelente opção, porque depois tem um price point baixíssimo para aquilo que são as oportunidades de golo em que está envolvido. E, portanto, nesta fase em que há muita dificuldade para conseguir retirar os jogadores da defesa, principalmente o Gabriel, que desceu de preço esta noite, assim um bocadinho sem ninguém saber o que ia acontecer, eu fui surpreendido, passou para 4.9, já não consigo, por exemplo, pôr um jogador de 5 que me lixou gravemente, e portanto o Udogie e outros jogadores com este price point passam a ser super interessantes para conseguirmos fazer 2 transferências, como é o meu caso. Eu guardei as 2 transferências e portanto preciso mesmo de jogadores mais baratos para conseguir fazer estes moves. Sim. Olha, Diogo, tu também referiste o Udogie, faço-te aqui uma pergunta. O Tottenham na primeira jornada empatou com o Brentford 2-2, portanto sofreu golos. Agora com o United conseguiu recuperar a solidez defensiva. Achas que isso se deveu às fracas exibições do United, ou viste ali no Tottenham realmente potencial para consistência ao nível de clean sheets no futuro? Eu acho que o Tottenham é uma equipa que agora com este novo treinador tem tentado jogar menos em transição e mais em futebol apoiado, construir de trás. Tem garantido muito mais tempo de posse de bola, se bem com um jogo chato em que o Richarlison mal toca na bola. Mas tenho visto um bocadinho mais de domínio de jogo e eu acho que isso vai acabar por reverter um bocadinho em mais clean sheets. Eu acho que isso vai ser particularmente verdade nos 3 próximos jogos que o Tottenham tem, que é Bournemouth fora, Burnley e Sheffield United. Portanto, são 3 equipas perfeitamente acessíveis. Obviamente que podem haver surpresas, mas se formos pela lógica, eu diria que são jogos que o Tottenham vai conseguir dominar. E penso eu vai haver potencial para clean sheets. E como disse o Ricardo, o Udogie eu acho que ainda assim continua a ter algum potencial de returns atacantes se conseguir mandar alguns cruzamentos para a área e tiverem lá um ponta de lança de jeito que não seja o Richarlison ou que ele acorde para a vida, pode ser que haja aí possibilidade de alguns retornos atacantes. Até porque é difícil de saber quem é que vai jogar no lado direito, não é? Porque entre o Porro e o Emerson eles têm rodado e, portanto, apesar do Udogie ter um price point mais baixo, quem possa ter mais dinheiro para colocar outro é difícil de escolher e, portanto, o Udogie acaba por ser o titular garantido, não é? Já agora só dar uma nota que o Diogo disse e acho que é muito importante. Nas próximas 3 jornadas é muito diferente os calendários das equipas. Eu acho que o Chelsea e o Tottenham, como o Diogo disse, têm calendários incríveis e as outras equipas têm calendários medianos. Portanto, eu acho que estas 2 equipas vão ser super importantes nos próximos 3 jogos para as pessoas olharem para quais é que são os assets a escolher. Há uma equipa também que eu queria só mencionar e eu tive na dúvida entre o Udogie e outro asset que foi o Rico Henry, porque o Brentford nos próximos 4 jogos tem 3 jogos em casa, ok? E esses 3 jogos são Palace, Bournemouth e Everton, ok? Depois pelo meio tem ali um Newcastle fora, mas de qualquer forma são 3 jogos em que o Rico Henry pode ter grande potencial para clean sheets. Já sabemos que ele também faz muitas assistências. E a defesa do Brentford está muito forte, de maneira que eu acho que já vamos falar mais à frente depois dos jogadores do Brentford, mas eu acho que o Rico Henry pode ser aqui um asset que pode dar muitos pontos nas próximas jornadas também. Sim, e olha, pegando nessa tua deixa, vou passar aqui só brevemente pela minha sugestão de buy, que é o Vissa, o avançado do Brentford, precisamente por isso. 3 jogos em casa nos próximos 4 e os 3 bastante apetecíveis. Portanto, o Vissa tem neste momento já 20 pontos nas 2 primeiras jornadas, tem estado a dar returns, deu returns na Game Week 1 e na Game Week 2 e portanto a par do Mbeumo é claramente um asset ofensivo que neste momento está a render. Isto porque
Há muitas pessoas que inicialmente também colocaram o João Pedro do Brighton, que foi bench no último jogo, na última jornada, entrou depois para fazer um pontinho, mas o Wissa está quase ali ao mesmo preço e, portanto, para quem tiver budget, pode ser uma substituição fácil de fazer. E aproveita esta conclusão. E atenção que o Wissa, se não fossem os penaltis, se calhar era o jogador mais pontuado do Brentford. Exatamente, porque, exatamente. Convenhamos, duvido muito que o Mbeumo acabe com 38 penaltis. Se bem que eu já não digo nada, não é? Pá, nota-se aqui claramente uma azia por parte do Azia. Mas pronto, este comentário foi quando ainda por cima o nosso penalti, que era do nosso capitão e precisava ter entrado, não entrou, não é? Exato. O Salah conseguiu falhar o penalti para dar uma assist em vez de ser um gol, estás a ver? Porque como depois marcou na recarga. Mas porquê? Porque nós não vemos aqui, mas aquele bonequinho que está ali à frente do Diogo está a ser apertado numa zona sensível, estás a ver? Que é para o homem não faturar nos jogos. Exatamente. Mas olha, Diogo, aqui a propósito do João Pedro, tu referiste, e também foi a minha sugestão de hold da semana. O Ricardo falou do Rashford, eu acho que nós já elaborámos o suficiente sobre o Rashford na rubrica anterior, portanto queria-te pedir aqui para falares um bocadinho do João Pedro. Apesar de ter ficado no banco na última jornada, achas que isto é uma rotação à De Zerbi, ou achas que o João Pedro perdeu de vez a titularidade, ou houve ali alguma opção tática que o fez ficar no banco? Não, eu acho que o De Zerbi falou um bocadinho sobre o João Pedro na última conferência de imprensa, e ele disse que acha que o João Pedro ainda pode melhorar. Ou seja, eu acho que ele gosta muito do João Pedro, ao ponto de ir falar sobre ele, mas claramente que quer espicaçá-lo para ainda conseguir tirar ali um bocadinho mais do potencial que ele tem. Porque eu acho que ele é um grande jogador, o João Pedro, e pode ser um dos melhores assets do Brighton para a temporada toda. Os próximos jogos são 3 jogos um bocadinho físicos para o Brighton: West Ham, Newcastle e United. E eu acho que o João Pedro, nesse tipo de jogo, juntamente com o Welbeck, é capaz de dar ali um bocadinho de ajuda nesse sentido, mais do que um Ferguson ou mais do que um Enciso. E eu acho que o Brighton vai precisar um bocadinho de capacidade física, e acho que o João Pedro pode trazer um bocadinho isso. Portanto, acho que sim, pode haver risco de rotação do João Pedro, e provavelmente ele não vai fazer os minutos todos nos próximos 3 jogos, vindo do banco ou não. Mesmo que jogue a titular, penso que vai ser substituído quase sempre. Ainda assim, acho que vale a pena fazer um hold, porque ele, a jogar, já vimos que ele tem um potencial muito grande para dar returns, e além disso, pronto, está nos penaltis. Portanto, acho que é sempre um plus, especialmente pelo preço que ele tem, que é 5.5, e já desceu. Sim, eu concordo contigo. Também o coloquei como hold precisamente pelos mesmos motivos. Aqui a questão com o João Pedro, na minha opinião, é a profundidade do plantel do Brighton este ano, que eu acho que é bastante maior do que no ano passado. E se nós temos ali um asset, ou 2, se quisermos considerar o March, além do Mitoma, que vão jogar sempre que estiverem bem, não é? Depois temos ali vários jogadores para as 2 posições que restam na frente de ataque: o Enciso, o Ferguson, o Welbeck, o João Pedro. E, portanto, tens o Buonanotte também. Exatamente, pronto, e pode haver ali alguma rotação. Vamos ver como é que o De Zerbi alinha a equipa agora na terceira jornada. Mas sim, acho que para já é um hold, pelo menos para perceber quais é que são as intenções do treinador para o que aí vem. Deixas-me comentar? Deixo, claro. É que eu não concordo. À vontade, Ricardo. Não concordo com nenhum dos dois. Infelizmente, porque vocês já sabem, eu gosto muito do João Pedro, mas sinceramente eu acho que o João Pedro só vai jogar a avançar de centro, depois das declarações de De Zerbi. Eu acho que ele disse de forma evidente que ainda não confia nele para jogar numa zona ali do meio campo, onde ainda tem que fazer pressão e ajudar a defender, não está preparado para isso. E ainda por cima o Enciso faz um jogo incrível. Portanto, eu acho que ele neste momento só pode jogar numa posição, a não ser que faça rotação com o Mitoma, que vai ser difícil. O Mitoma joga quase sempre, que é a ponta de lança centro, e portanto deixou de ser um jogador tão atrativo para mim, sinceramente. Acho que a rotação vai prejudicá-lo bastante. Eu acho que a rotação vai acontecer, Ricardo, só para dar a nota, mas eu acho que há jogadores que mesmo com a rotação podem ser bons assets. E vemos isso, temos jogadores que raramente fazem 90 minutos, mas que
basta fazerem 30 ou 60 e já fazem mais pontos do que muitos que fazem 90. Isso eu não discuto, eu não tenho dúvidas sobre a qualidade que ele tem e que nos jogos em que ele jogar vai fazer bastantes pontos. Eu acho que ele vai haver muitos jogos que não vai jogar e eu já estou um bocadinho queimado com esse tipo de jogadores. Tens vários jogadores a fazer 90 minutos que toda a gente achava que iam facturar, como o Rashford e o Fernandes foram dois que nós já falamos. É verdade. E depois tens jogadores que fazem 60, como o Jota ou o Darwin, quando joga também, quando joga 30, de vez em quando faz 2 golos. O Callum Wilson, que joga 30 minutos e parte a louça toda. Portanto, há jogadores que mesmo a jogar poucos minutos às vezes valem a pena. É high risk, high reward. E o João Pedro é um exemplo disso, não é? Ele jogou um jogo e meio ou um jogo e mais 15 minutos e fez mais pontos do que o Rashford e o Bruno Fernandes, que jogaram os 2 jogos inteiros. Exato. Mas é um risco que me custa muito a correr nesta fase inicial da época, porque jogadores que não jogam é sempre difícil de gerir quando ainda não sabemos quais são os outros do plantel que não jogam. Eu percebo. Eu acho que só vale a pena pelo preço. Se fosse um jogador de 9.0 como o Rashford e não joga, eu percebo. É demasiado dinheiro a ser investido para um jogador fazer poucos minutos. Sim. Com 5.5, honestamente. Sim, e dizer outra coisa, que é, a minha opinião também depende muito daquilo que é o plantel que as pessoas têm. Imaginem, eu tenho um plantel praticamente sem qualidade de substitutos. Foi uma escolha, ou seja, eu tenho os jogadores, praticamente todos os principais da liga, e tenho um banco muito fraco. E portanto eu não posso... Exato. Eu não posso arriscar ter um jogador que nem sempre joga, porque senão o que é que acontece? Eu tenho uma blank, porque fico com 10 jogadores para jogar. Agora, alguém que tenha um plantel profundo com 12 ou 13 titulares, o João Pedro é um excelente asset, porque aí ele vai para o banco no limite e entra outro. Se ele for para o banco, entra um balda que não joga, estão a ver? Sim. Mas eu acho que ele não vai. Lá está, essa de ele ir para o banco e depois não joga, eu também duvido muito que vai acontecer, porque eu acho que ele vai fazer sempre alguns minutos. Mas eu acho que é exatamente este o ponto. Ou seja, neste caso quem tem o Salah e portanto tem um banco sem qualidade, custa muito ter um jogador, mesmo custando 5.5, que não é titular. Mas pronto, vamos ver como é que corre agora a terceira jornada. Ricardo, Trippier no céu, diz-nos porquê nesta fase, se é que alguém ou muita gente o comprou inicialmente, mesmo com o elevado custo que ele tinha no início da temporada. Sim, aliás, posso-te confirmar que ele até está no meu cell exatamente pelo ownership que ainda tem. Ele estava no top 5, agora acho que está no top 10 dos jogadores com mais ownership da Fantasy, e acho que claramente não vale o preço onde está inserido. O Newcastle sofreu golos nos 2 primeiros jogos, apesar de serem jogos difíceis, porque foi um jogo com o City e foi um jogo com o Villa, mas em que estava a ganhar por muitos golos, ou seja, facilmente podia-se desconcentrar para sofrer um golo que não era crítico. E, portanto, eu acho que o Newcastle, com equipas mais pequenas, vai outra vez ter boas prestações defensivas. Independentemente disso, se vocês olharem para o calendário, os próximos jogos não vão ser bons para clean sheet. Jogam contra o Liverpool, que é uma equipa que defende mal, mas que ataca bem, e, portanto, dificilmente vai ter uma clean sheet. Vai jogar com o Brighton, que é uma equipa que está a jogar um futebol das melhores equipas a jogar futebol em Inglaterra, e depois vai jogar com o Brentford, que também não está propriamente uma equipa fácil, e portanto com o Mabel e o Vice a marcarem todas as maneiras efetivos. E portanto parece-me que claramente o Trippier nesta fase não é um bom asset, principalmente porque ele perdeu aquela característica que o diferenciava, que era muito perigoso no ataque, nas marcações dos livres, que não tem acontecido. E portanto já nem isso compensa os golos sofridos do Newcastle, e portanto acho que nesta fase é um claro no-brainer vender o Trippier. Mas acho que a partir da jornada 6 vamos voltar a falar sobre isto, porque depois vem uma leva de jogos interessante, com Sheffield United, Burnley, West Ham e Crystal Palace. Sim, embora até que ponto, assim, eu acho que, pronto, voltamos outra vez ao tema Salah mais Haaland, que bloqueia um bocadinho o budget da malta, mas lá está, até que ponto é que compensam nesta época os returns ofensivos do Trippier, os 2 milhões de diferença face, por exemplo, ao Botman, que tem os mesmos retornos defensivos que o Trippier vai ter. E, portanto, o Trippier este ano ainda não teve nenhum, salvo erro, acho que não. Se começar a ter é uma coisa. Agora, mantendo este registro, acho que não poderá nunca compensar. Mas isso é uma discussão para termos mais à frente, eventualmente na próxima semana, ou quando o calendário estiver um bocadinho mais apetecível para o Newcastle. Sim, já agora só confirmar o que disseste. O Trippier tem 4 pontos neste momento, 2-2, portanto não teve return nenhum. É isso.
E bora lá então fechar aqui os bitites da semana. Diogo, bora olhar para os capitães e ver o que é que está aí na calha para a próxima jornada. Bora lá. Eu gostava que vocês falassem cada um das duas opções que me deram. Portanto, ambos falaram no Haaland e depois fizeram uma escolha diferente na segunda opção. Manel, começando por ti, tu tens Haaland e Saka. Acho que podemos começar a falar no Haaland primeiro. Tem um jogo muito apetecível com o Sheffield United. Achas que vai voltar a fazer um rol e que corremos todos um sério risco se não apostarmos no Haaland e formos tentar ser diferenciais como tu fizeste na primeira jornada? Que não correu assim tão mal, podia ter sido pior, pois não é? Não. mas assustei-me. Mas sim, eu acho que pronto, o Haaland já não marca, não marcou contra o Newcastle e não marcou na Supertaça Europeia, portanto acho que está para chegar a qualquer momento o hat-trick, que é o registro dele. E, portanto, é uma questão de probabilidades, não é? Exato, ou seja, agora, a partir de agora, quanto mais apostas nós fizemos contra ele, maior a probabilidade de nos sair o tiro pela culatra de uma forma um bocadinho impossível de recuperar. E portanto, eu acho que contra o Sheffield é um jogo muito interessante. O Sheffield perdeu com o Nottingham Forest na última jornada, e antes disso tinha perdido também 1-0 com o Palace, e portanto em casa. E portanto eu acho que o City vai ter um jogo tranquilo e acho que o Haaland vai faturar no limite aquele golo habitual. Na minha opinião vai um bocadinho mais além e vai acabar por fazer 2 ou 3. Portanto eu acho que é a aposta da semana. Para mim acho que não tem grande tema. Então achas que nem vale a pena considerar outros assets como o Saka, que tu também aqui mencionaste? É um jogo em casa contra o Fulham. É verdade, é uma questão de pesar o risco. A mim, e já agora queria só que explorasse um bocadinho aqui o tema Arsenal, porque daquilo que eu vi no último jogo, o Saka primeiro deu o penalti ao Odegaard, portanto, será que isto vai continuar ou foi one time thing? Acho que isso foi uma brincadeira que eles decidiram fazer ali no campo. E segundo, eu vi um Arsenal com vários jogadores que podem efetivamente dar retornos atacantes. E assim sendo, será que o Saka passa a ser um asset assim tão especial quando claramente que os gols do Arsenal vão andar a ser distribuídos por vários jogadores? Por exemplo, tivemos um Nketiah com muito perigo à frente da baliza, o Odegaard também, com muitos remates fora da área que claramente podiam ter dado gol, o próprio Martinelli. Acho que qualquer um destes acabou por criar mais perigo do que o Saka. Será que o Saka já não é o asset óbvio do Arsenal agora? Olha, eu estava muito curioso para ver este início da época do Odegaard, porque ele acabou a época passada em grande, a nível da FPL, portanto a fazer excelentes pontuações, principalmente para aquilo que custava. Pronto, este ano está um bocadinho mais caro, tal como o Saka, e eu acho que... Bom, fazendo uma análise um bocadinho abstrata, o Saka teria feito returns na primeira jornada, não é que fez, e em circunstâncias normais teria feito também na segunda, se o próprio Saka não tivesse o Odegaard a capitão na Fantasy e não decidisse oferecer-lhe o penalti só para ele ter ali os bonus points e não sei o quê e subir nos rankings. Pronto, portanto, basicamente apostou contra ele próprio na realidade para conseguir ser um bocadinho melhor aqui no jogo. Mas pronto, brincadeiras à parte, teria feito um gol na primeira jornada e um gol na segunda. Eu acho que este tema dos penaltis não se vai manter. Acho que o Saka vai continuar a bater os penaltis. Também é uma questão de confiança. Acho que aquilo foi uma conversa entre os dois no jogo, segundo o Arteta explicou, e o Odegaard estava confiante e pediu para bater e bateu. Mas não diria que o Saka perdeu os penaltis. Dito isto, para quem tem outros assets, eu concordo contigo. Eu vejo os returns ofensivos do Arsenal a serem bastante distribuídos, principalmente entre esses três que tu referiste, Saka, Odegaard e Nketiah. O Nketiah também se tem revelado uma boa aposta, também fez returns nas 2 jornadas. O jogo contra o Palace já se sabia que ia ser difícil e que não ia ter muitos golos, porque o Palace é sólido defensivamente e a jogar em casa então ainda mais. Agora no jogo com o Fulham estou um bocadinho curioso para ver, porque o Fulham não está num excelente registro e portanto vamos ver o que é que dá. Não sei se o Saka deixou de ser o asset óbvio do Arsenal nesta fase. Continua a ser a minha aposta,
vamos esperar mais uma ou duas jornadas, que ainda estamos numa fase muito precoce para te conseguir responder claramente a essa pergunta. Certíssimo. Ricardo, queres falar também tu um bocadinho sobre o Haaland? Será que é a aposta óbvia? Será que faz sentido ir um bocadinho nos diferenciais, dado que há aqui bons jogos, seja do Arsenal, seja do Chelsea, seja do United? Vale a pena pensar em outros assets além do Haaland? Epá, é muito difícil. Olha, reparem, para além do que o Manel disse de estar mesmo aí quase a bater à porta o hat-trick do Haaland, se não for um hat-trick é um bis, o Sheffield United joga com 3 centrais, e joga com 3 centrais que são particularmente duros de rins. Ou seja, eles têm o Wigan, o Robinson e o Ahmed, que são 3 tarolos, e na realidade, se aparecerem ali algumas bolas nas costas deles, vai ser muito difícil deles apanharem o Haaland. E da maneira que está a jogar o Foden entre linhas e a fazer aqueles passos a rasgar, algum receio de quem não escolher o Haaland para capitão. Apesar disto, tu disseste bem, há aqui jogos muito interessantes, e há um jogo particularmente interessante que é o do Chelsea com o Luton, porque o Luton defende pessimamente mal. Se vocês viram o jogo do Brighton, foi uma desgraça, aquilo parecia uma equipa amadora, e portanto parece-me que, Diogo, tu vais ter uma escolha difícil, porque tu tens o Jackson e o próprio Haaland, e eu não me chocaria nada que o Jackson fizesse mais pontos nesta jornada do que o próprio Haaland. E portanto a minha grande dúvida está aí, é se o Jackson vai ou não finalmente provar a qualidade que tem, porque ele tem estado, e não sei se vocês viram as estatísticas, ele tem sido um dos mais envolvidos também em lances de perigo. E, portanto, os pontos que ele fez claramente não fizeram justiça àquilo que foram as exibições dele. Portanto, acho que não achas que esta lesão do Chukwuemeka pode tirar aqui um bocadinho de criatividade à equipa do Chelsea? É que por aquilo que eu por acaso vi esse jogo, e claramente que o Chukwuemeka era o jogador que mexia ali com a frente de ataque. Depois do Chukwuemeka sair, o Jackson ficou muito menos apoiado e a bola chegava-lhe muito menos. O Modric claramente é muito mais inconsequente do que o Chukwuemeka, e a coisa não correu ali tão bem. Só as oportunidades que surgiram foram só para as arrancadas do Sterling ali pelo lado direito, que claramente fizeram muito perigo, mas pronto, depois aqueles tarolos, a bola passou ali, houve um lance que a bola passou ali por 3 e nenhum conseguiu rematar a baliza como deve ser. Sem dúvida nenhuma. Portanto, se estivermos a falar de um jogo contra o Liverpool, contra o Arsenal, sem dúvida nenhuma, contra o Luton Town, acho que vai ser mais do que suficiente um Modric endiabrado, ou um Sterling em arrancadas, ou um Enzo a fazer uma boa exibição para fornecer as bolas ao Jackson. E portanto acho que vai ser um bom jogo para o Chelsea. E mais, para quem não tem o Jackson, vai ser agora um bom calendário para o Chelsea para comprar, para quem quiser comprar o Jackson. Verdade. Vou pensar no teu caso, dado que tenho o Jackson e claramente preciso ser diferencial. Pensa bem. Vou dormir um bocadinho sobre o assunto. Eu concordo convosco. Acho que o Haaland, não pôr o Haaland a capitão vai significar uma noite mal dormida na véspera do City jogar. Mas acho que claramente há bons jogos aqui para quem quiser ser diferencial e subir um bocadinho na tabela às custas de um possível escorregar do Manchester City. Pode ser que a coisa corra bem, seja tanto no Saka como no Jackson. Olha, pronto, malta. E tu disseste há bons jogos, o Maddison também tem um bom jogo contra o Bournemouth. Não falo do Richarlison porque ele tem estado pouco envolvido no jogo da equipa. Exatamente. Mas o Maddison também é perigoso. E já falámos muito do Rashford, que acho que também com um bom jogo contra o Forest pode marcar. Portanto, há aqui boas opções. O Rashford seria uma boa opção se soubéssemos à partida que ele ia começar na esquerda, na minha opinião. Se isso acontecesse, até poderia ser uma hipótese. Sim. Não acontecendo, acho que todas as outras são melhores. Na forma em que está, acho que há opções melhores. Exatamente. Sim. Malta, mais algum comentário, observação, nota que queiram acrescentar? Por esta semana é tudo. Mais nada. Pois é, malta. Foi o terceiro episódio do Boteco da FPL nesta nova época 23-24. Continua a acompanhar-nos semanalmente aqui no podcast, também no Twitter, no Instagram e agora no TikTok, que é aqui gerido pelo nosso Manel Laja. Temos uma nova conta agora no TikTok. Não percam, passem lá e sigam-nos também lá. Não percam o próximo episódio e um abraço a todos e até para a semana, malta. Bora, Salah!